Oi, guris, oi, gurias. Meu nome é Débora Brum e eu tô passando aqui para contar para vocês um pouquinho da minha história. Eu nasci numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, filha de professora e também professora. E minha mãe sempre nos criou contando histórias fantásticas, magníficas sobre mitologia grega. Eu lembro que chegava da escola às vezes, isso no terceiro ano, e quando entrava na porta ela perguntava assim: quem foi Medeia? E aí a gente tinha que saber, afinal de contas era a lição do dia anterior, não é verdade? Então, eu cresci nesse âmbito acadêmico e quando fiquei adulta resolvi fazer a faculdade de letras. Letras é um curso que me habilitaria a dar aulas de português e literatura, que se tornou o grande amor da minha vida. Ainda na universidade, eu tive uma cadeira chamada Literatura Latina, onde me foram reapresentados alguns deuses e algumas entidades mitológicas. E nossa, isso para mim foi a glória. Eu me reapaixonei por um assunto que já era da minha vivência da infância, e aí comecei a estudar e me dedicar para tal tema. Esse tema tomou conta da minha vida e de lá para cá eu faço questão de trabalhar ele com os meus alunos. Eu sou professora de ensino médio e EJA também, então sempre que eu tenho oportunidade eu abordo esses temas mitológicos porque é um tema realmente, vocês vão descobrir comigo, ele é fascinante, ele é maravilhoso e ele agrega muita coisa. Ele agrega fantasia, ele agrega espiritualidade, ele agrega intenção, invocação, amor, paixão. Passado um tempo, eu estive uma vez com um amigo que me apresentou um tarô. E eu sempre fui muito apaixonada por imagens, né? As cores, elas me fascinam bastante. E esse menino me apresentou um tarô mitológico. Quando ele falou, eu comprei um tarô mitológico, eu pensei, nossa, deve ser maravilhoso. E aí eu fui olhar e realmente me apaixonei. Não pelas gravuras em si, mas pela história que aquele tarô contava, que eram minhas íntimas, não é verdade? Minhas conhecidas há muito tempo. Resolvi então, a partir daí, começar a estudar. Comecei a ler, comecei a prestar atenção mais em alguns vídeos, né, que eu assisti. E aí fui me interessando por esse universo mais místico, mais holístico, e resolvi comprar o meu primeiro tarô. Do primeiro fui pro segundo, e do segundo pro terceiro, e do terceiro fui pro centésimo. Não, centésimo não, 80º. Então foi um universo muito fascinante que me arrebatou, né? E aí, claro, eu aproveitei o meu conhecimento literário, com a minha criatividade, com o meu dom da oratória, porque professor o que faz mais é falar, não é verdade? E a minha paixão pelos ídolos grego-latinos. E aí resolvi me aprofundar mais nessa história e finalmente me tornei apta a trabalhar, a falar sobre o tarô, agregado evidentemente às figuras mitológicas. Eu sou católica de formação, mas depois de um tempo eu passei a ser cristã, participar de uma igreja evangélica, a qual eu admiro muito e frequento regularmente. É uma congregação bem rígida, né, em termos de doutrina, mas que me faz muito bem. Então, aparentemente parece uma coisa, meu Deus, como assim, é evangélica? É tarô? Como que é isso aí? Então, guris e gurias, na verdade, na minha cabeça isso é completamente bem resolvido. Sou uma apaixonada pelos deuses gregos, aqui a gente tem a Hera, entidades, aqui a gente tem o Alexandre o Grande. Eu sou apaixonada, aqui a gente tem a Afrodite, ou Vênus, a deusa do amor, da beleza e da fertilidade. Sou apaixonada por essas entidades, mas na minha cabeça é muito clara a ideia de que Deus, na verdade, temos um, que é o nosso Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, segundo a antiguidade clássica, o povo era politeísta, então eles criam em vários deuses. Acreditavam que tinha um Deus do sol, outro Deus do amor, outro Deus da fidelidade, enfim.
E isso, a religiosidade das pessoas, que acompanha as pessoas ao longo dos tempos, é o que nos ajuda muitas vezes a nos livrar de alguns empecilhos que a vida nos propõe. É um resgate, às vezes, da nossa alma, da nossa condição psicológica. Então, o sagrado é uma coisa que toda a vida converteu o homem, né? Esse sagrado, apesar de várias vertentes que ele apresenta, eu, Débora, creio muito que todas as formas, todas as coisas são a partir de uma, que é o nosso Deus, o nosso grande Deus, né? E então essas alegorias que a gente conhece ao longo do tempo e que a gente, no caso eu, trabalho, estudo e admiro, nada mais são do que instrumentos do nosso próprio Deus para o convencimento da humanidade de uma forma bem livre, né? Porque os povos são diferentes, a nossa geografia é diferente, a nossa formação é diferente, a nossa criação é diferente nos 4 cantos do mundo. Então, cada povo, eu creio, tem a liberdade, tem o livre-arbítrio dado pelo nosso próprio Deus para escolher a sua linha de crença, né? Isso não isenta, não exclui o fato de afirmar, segundo a minha visão, que Deus é o dono de tudo, né? E é a força que é a força propulsora, é a força que nos empurra, né? Que nos toca pra frente, não é mesmo? Guris e gurias. Então, guris e gurias, assim, com o passar do tempo, eu comecei a me formar, comecei a fazer cursos, comecei a investigar mais esse mundo das cartas, né? E resolvi que ainda faltava alguma coisa ali que não me satisfazia de maneira completa, porque eu achei que eu tinha uma contribuição maior a dar para esse mundo. E aí eu pensei, essa contribuição ela tem que ter um link, né? Já que eu estou tratando com a espiritualidade, o que eu pretendo? Em primeiro lugar, que eu gosto, mas ok, gostar qualquer um gosta de qualquer coisa, na verdade. Mas assim, como é que eu posso fazer isso ser valioso para mim? Ser encorajador. Então logo pensei em trabalhar com as imagens dos deuses gregos, e aí eu resolvi criar um baralho com os deuses e entidades mitológicas, e esse baralho vai ter o intuito de dar uma nova leitura, dar um novo visual para as orientações que as pessoas normalmente procuram quando se encontram nesse mundo, né, místico. Esse baralho ele é bem completo em termos de personagens, né? E claro, evidentemente, essa leitura que eu faço, ela é agregada com outros tipos de baralho, no caso outros tarôs, né? Tem vários. Depois, em outro momento, eu vou mostrar para vocês, vou contar para vocês a quantidade monstruosa que eu tenho de decks, que é uma coisa que me apaixonou. As figuras são divinas, as cores são esfuziantes, nossa, é uma profusão de cores assim que é lindo, né? E além disso é um assunto que me fascina muito, porque eu desde muito nova, esqueci de falar, eu sou apaixonada por astrologia, apaixonada, muito apaixonada. Falar de horóscopo para mim é uma coisa assim que me transporta assim, para um mundo das mais doces fantasias, e eu vou para lá e lá eu fico. Quando eu converso com uma pessoa, às vezes antes do nome eu pergunto qual é o teu signo. Se tiver um pouquinho mais de intimidade eu pergunto, tu sabe o teu ascendente? Então é mais ou menos isso. Às vezes quando se trata de um crush eu pergunto, vem cá, por acaso tu sabe onde é que tu tem a Vênus? Ou a Lua? Parece uma coisa meio insana, né? Mas é de tanto que eu gosto e admiro esse universo astrológico também. E aí, claro, aí dá um link gigante, né? Astrologia, tarô, mitologia grega, nossa, isso é uma coisa que me arrebata, né? Indubitavelmente. E aí eu pensei, então, assim, como que eu faço para entrar nessa área, trabalhar com uma coisa que para mim é muito gratificante, é muito gostosa de se fazer, e que ainda assim eu consiga partilhar ou compartilhar ou
oferecer uma coisa que seja proveitosa para o meu próximo. Como é que eu posso fazer essa distribuição gratuita e intencional do que eu recebo de graça do meu Senhor? Então eu pensei, pronto, eu vou falar em nome de Deus, em nome de Jesus, porque Ele é o grande mestre, a gente sabe disso, né, guris e gurias? Independente da crença que nós tenhamos, a gente sabe que a força maior que nos empurra, ela tem um nome, e para mim ela chama-se Deus, né? Na verdade, como eu já falei antes. Então eu pensei assim, vamos tentar linkar todo esse conhecimento, toda essa criatividade, toda essa espiritualidade com o Pai de todo o Espírito, né? Que é o nosso próprio Deus. E aí é assim que eu tenho feito. Eu tenho agregado alguns conhecimentos religiosos, bíblicos que eu tenho, com o meu conhecimento da mitologia grega, que não deixa de ser um conhecimento divino, né? E aí eu tento fazer essa travessia entre os dois mundos, evidentemente com um único objetivo, que é levar para as pessoas, e para mim também, porque quando eu entro em contato contigo, eu ganho, tu ganha, mas eu também ganho. A gente troca, não é verdade? E isso é universal, isso não tem dúvida, né? Então, levar para as pessoas e ter esse retorno dessa coisa tão boa que a gente tem, desse presente tão grande que nos é dado, que se chama vida. Em função disso, eu pretendo continuar estudando e lendo e me espiritualizando e contando com vocês para que a gente possa trocar uma figurinha, trocar uma ideia, né? E que a gente possa fazer parte efetivamente dessa mesma ciranda que a gente chama de vida, onde todos, independente de qualquer coisa, temos um objetivo comum, que é viver e ser feliz, não é verdade? Bom, agora mudando de assunto, eu vou falar para vocês a respeito dos meus queridinhos. Esse aqui que eu tenho aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó. Ele chama-se Tarô Mitológico e foi esse o primeiro tarô que eu conheci e me apaixonei. E olha só que coincidência, essa última carta que tem aqui embaixo, a gente chama, na hora do jogo, a gente chama de carta de corte, né? E aí, normalmente ela indica uma influência, como as coisas estão, né? Qual vai ser a linha de raciocínio da leitura. E aqui eu tenho um 2 de copas, né? O 2 de copas é a carta da realização amorosa. A gente tem aqui, como vocês podem ver, o próprio Cupido, né? Que a gente chama de Eros, que em grego é Eros, e a Psique, que significa alma, que é o casal mais apaixonado e apaixonante da mitologia grega. Então é a plenitude do amor, é esse 2 de copas, né? E aí eu faço uma associação desaforada, uma associação atrevida da minha pessoa com essas criaturas geniais e com o próprio baralho, né? Evidentemente, tudo isso orientado e guiado pelo cara lá de cima, que esse sim é a referência principal, não é verdade? Então esse tarô aqui, ele é muito bonito, ele é muito legal. Ele tem 4 naipes e cada naipe conta a história de uma entidade mitológica. Então é muito interessante, assim, é uma história que segue um processo. Eu acho que, com certeza, uma pessoa que tem conhecimento da mitologia interpreta ele de maneira mais fácil, porque são histórias fantásticas, mas que se tu não souber a sequência, fica um pouco difícil de tu controlar e comandar, né, a linha do raciocínio. Tem esse outro aqui, ó, deixa eu mostrar pra você. Esse aqui é incrível, né? Esse aqui é maravilhoso, que é o baralho do Osho. Não sei se vocês conhecem, com certeza já devem ter visto, né? Que são as cartas, elas têm sempre uma palavra, né? E elas são referentes aos arcanos maiores e menores. E casualmente a que eu peguei aqui é a harmonia, que é uma coisa que dispensa qualquer comentário, não é verdade? Deixa eu falar pra vocês uma coisa que eu acho importantíssima. Eu falei agora em arcanos menores e maiores. Tem uma coisa que eu sempre pensei assim, ó.
Se um dia eu for trabalhar com isso, eu vou abordar assuntos que quando eu comecei a assistir vídeos no YouTube nunca foram abordados. Entendo que esses assuntos que eu estou falando não sejam abordados porque a comunidade que ouve esse tipo de vídeo, toda ela já é entrosada e inteirada do assunto. Mas eu, como era leiga, por diversas vezes ouvi algumas expressões, ouvi algumas preleções que para mim eram difíceis de decodificar. Eu entendo isso porque, como professora, muitas vezes a gente fala as coisas aos alunos com o mau hábito de deduzir que eles saibam do que a gente está falando, né? A gente usa termos técnicos da tua disciplina, devidamente, que tu imagina que eles saibam o que é e muitas vezes não sabem. Ou alguns sabem, outros não. Por exemplo, um exemplo prático, tá? Só para vocês terem uma ideia. Tu tá ensinando, sei lá, tu tá trabalhando a letra de uma música, faz de conta em literatura, né? Aí lá pelas tantas tu lê uma palavra e diz assim, ó, digam aí pra nós um sinônimo dessa palavra. Aí tem alunos que ficam, porque nem todo mundo sabe o que é um sinônimo. Todo mundo estudou em algum momento o que é um sinônimo, mas tu não tem obrigação de saber pra vida toda o que é um sinônimo, afinal de contas é uma palavra que a gente quase não usa, não é verdade? Então aí tu fala, deixa fluir o papo e não se liga que de repente tem gente que não sabe o que é um sinônimo e não tem culpa por isso, porque há quanto tempo viu uma palavra dessa, não é verdade? Então eu creio que em todas as sequências de linha de raciocínio tem esse pecado, e aí eu sempre quis assim fazer diferente, né? Então quando eu falo assim, são arcanos maiores e menores, a pergunta é, todo mundo sabe o que é um arcano maior e o que é um arcano menor?